Boa noite, meus colegas. Meu nome é Edson e me foi dada a incumbência de apresentar para vocês o nosso trabalho, que nos foi passado pelo professor. Então, antes de começar o nosso trabalho, eu vou pedir para que o Richard ele feche a porta para nós, para que ele tranque a porta para nós. Eu vou aguardar. Pronto? Ok, muito obrigado ao colega Richard. Bom, então agora que nós temos a atenção de vocês, nós temos realmente agora uma plateia cativa, ninguém vai poder fugir da sala, nós vamos começar então a informar sobre o que nós trabalhamos, né, durante essas semanas. Que é um tema recorrente aí no mundo digital e que faz parte, queira você ou não, da nossa vida. O trabalho que nós fizemos então, ele é um oferecimento hoje do Sabino, do Andrei, o nosso amigo Yasser, a Daisy, a Maritê, o Tiago, eu, Edinho, esse que vos fala, e também do Richard. Né? Então, vamos começar então mostrando para vocês, no primeiro momento, um vídeo, né, que fala sobre privacidade, para que vocês façam, então, tirem aí as suas conclusões, então, se há ou não alguma relação com o tema ética. Nós não vamos nunca passar nada que seja direto para vocês, nós queremos fazer uma reflexão. Então, assistam o vídeo. Hey kids, get your free ice cream. Free ice cream. Hi there, boys and girls. They should know there's no such thing as a free ice cream. Give me a dozen full body scans. Come on kids, get your ice cream. I already know your favorite flavors. Now hold still while we collect some of your secrets. And if there's anything you don't want anyone to know, well, you shouldn't be doing it in the first place. Remember, kids, you can't believe everything your parents say about privacy. Timmy, does Mommy know that Daddy spends his whole workday surfing sports websites? How about you, Susie? I bet your daddy doesn't know Mommy's been Googling old boyfriends again. Now, kids, I want to share our newest invention. With these Google Y-Spy glasses, I can see everything. Hey! There he is again! Get him! Oops, time to go, kids. Remember, we put the Ogle in Google. Call your member of Congress and ask them to establish a Do Not Track Me list today. Então nós temos um outro assunto então que nós vamos tratar agora, que é um assunto que esteve nos jornais até algum tempo atrás. Não sei porquê, mas as pessoas pararam em algum momento de discutir sobre isso, de falar sobre isso, mas deveriam continuar, inclusive, se informando. Para muitas pessoas, se vocês perguntarem o que é, algumas pessoas não vão saber sequer o que significa, enquanto que deveriam, porque isso afeta as nossas vidas. Então, nós vamos falar agora, nesse momento, sobre o Marco Civil na internet. Assista. O que é o Marco Civil da Internet? O projeto de lei número 21626/11, conhecido como Marco Civil da Internet, é um projeto de lei que estabelece princípios e garantias do uso da rede no Brasil. Segundo o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, autor da proposta, a ideia é que o Marco Civil funcione como uma espécie de constituição da internet. O Marco Civil proíbe o acesso de terceiros a dados e correspondências ou comunicação pela rede. Ele também busca garantir a liberdade de expressão e a proteção da privacidade e dos dados pessoais. Pelo projeto de lei, quais são os direitos do usuário? Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações, não suspensão de sua conexão, exceto em caso de não pagamento, manutenção da qualidade contratada da sua conexão, informações claras no contrato de prestação de serviços de operadora de internet, o que inclui detalhes sobre proteção de dados pessoais. E quais são os deveres, então, do provedor? Os provedores são obrigados a manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente seguro por 1 ano. O Marco Civil estabelece que a guarda dos registros seja feita de forma anônima, ou seja, os provedores poderão guardar o IP, nunca informações sobre o usuário. Mas o que isso muda na sua vida? Como foi aprovado, então, o Brasil será um dos poucos países do mundo a estabelecer a neutralidade da rede como regra. O texto proíbe que provedores de internet discriminem certos serviços em detrimento de outros. Isso protege o usuário de ter a sua velocidade de conexão diminuída, baseada em interesses econômicos.
As empresas não poderão, então, diminuir a velocidade da conexão para serviços de voz por IP para dificultar, aliás, o uso do Skype, ou reduzir a banda de um produto de uma empresa concorrente, por exemplo. Com isso, o projeto pretende evitar a censura na internet. Para se provar que um conteúdo é ofensivo, o responsável deve ter o direito ao contraditório na justiça. O texto, porém, prevê exceções. Um conteúdo pode ser retirado do ar sem ordem judicial, desde que infrinja alguma matéria penal, como pedofilia, racismo ou violência, por exemplo. Isso evita que um material que possa causar riscos a algum usuário fique no ar enquanto aguarda a decisão da justiça. O que se pretende com isso, segundo Varela, é que a internet ganhe mais segurança jurídica na retirada de conteúdo. A regra é que os conteúdos têm que continuar funcionando a não ser que firam a lei. Bom, então foi essa a questão, nós devemos sempre nos informar, né, principalmente sobre essas questões que envolvem informática, ética, privacidade, porque isso afeta as nossas vidas. Outro assunto que também foi abordado, né, de forma bastante precisa, então, pelo pessoal da nossa equipe, foi a questão das quebras de patente. Né? Se você sabe o que é isso, se você não sabe o que é isso, nós vamos então trazer esse assunto à discussão. Nós precisamos saber se essa questão, então, envolvendo quebra de patente, se ela é uma questão nociva, ou se ela traz algum benefício realmente, lá no final das contas, se ela traz algum benefício então para nós. Nós vamos jogar esse assunto, nós vamos colocar esse assunto então para a discussão de vocês. Então, quebra de patentes. Uma patente, na sua formulação clássica, é uma concessão pública conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Em contrapartida, é disponibilizado acesso ao público sobre o conhecimento dos pontos essenciais e as reivindicações que caracterizam a novidade do invento. Os direitos exclusivos garantidos pela patente referem-se ao direito de prevenção de outros fabricantes usarem, venderem, oferecer ou importar a dita invenção. A mais famosa das brigas no cenário atual de tecnologia refere-se à briga entre a Apple e a Samsung. Nas últimas guerras no território sul-coreano, os tribunais praticamente empataram as brigas, multando as duas empresas e retirando produtos das duas, iPhone 1 e 2, iPhone 3GS e 4, contra 3 modelos de smartphones da Samsung retirados, o Galaxy Tab e o Galaxy 10.1. Uma questão muito importante ao se falar sobre ética é a pessoal, uma vez que no ponto de vista e no bom senso de cada pessoa, o que é considerado justo para uns pode ser considerado injusto para outros. No caso das patentes, falando de ética e não de jurisdição, fica entendido por uma parte que é a falta de ética ter o monopólio de uma ideia, restringindo o público a ter acesso apenas a uma opção de compra, e normalmente com preços mais elevados. Para outra parte, fica entendido que falta de ética é roubar a propriedade intelectual concebida por ela e usar para competir com a criadora, tendo lucros em cima dessa ideia. Paralelamente a essa questão envolvendo quebra de patentes, existe o Partido Pirata. Você já ouviu falar? O que é então o Partido Pirata? Ele se define da seguinte forma: somos um coletivo cuja missão é defender a liberdade e a democratização do acesso à cultura, informação e conhecimento. O Partido Pirata é como um palimpsesto, que tem seus princípios reescritos de forma colaborativa para abarcar toda mudança que seja conveniente aos seus participantes e que seja compatível com as mudanças vividas por estes em seus meios. Os princípios do Partido Pirata devem englobar tudo aquilo que seja necessário para que haja uma existência livre, justa, sustentável e colaborativa. Os objetivos do partido: lutar por uma cultura livre, lutar pela democracia e pela liberdade, lutar pela inclusão, lutar pela descriminalização da pirataria. As 9 leis piratas: a defesa dos direitos humanos, a defesa do direito à privacidade, a defesa ao acesso à livre informação, a defesa do acesso e compartilhamento livres de cultura e conhecimento, transparência pública, a democracia plena, o Estado laico, a liberdade de expressão e a colaboratividade. O Partido Pirata surgiu no Brasil em 2007. Foi registrado em cartório em 2013. Atualmente colhe assinaturas para tornar-se um partido político. Apesar de não estar consolidado como partido político, ele atua em causas de interesse do partido, sempre que possível. Eleições de candidatos para conselhos de usuários de empresa, que lidam com informação e telecomunicação, por exemplo. Desde o início, o partido se organiza principalmente através da internet. Uma das bandeiras é o software livre. Eles definem desta forma: software livre é bem mais que um software grátis ou de código aberto. É uma filosofia voltada ao progresso tecnológico. Tem efeito na distribuição de riqueza e instiga a discussão sobre ética e os objetivos que devem ser buscados pela ciência.
em particular a ciência da computação. Essa é uma referência de Emanuel Nazareno de Lima Ferro. O software livre e a ética. Órgãos públicos que utilizam software livre não necessitam de licitação. Há uma maior transparência, então, nas transações. É uma alternativa ética à pirataria do software. Bom, como vocês viram, nós falamos então sobre essa questão e vamos falar sobre um outro assunto então que é bastante polêmico. Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, talvez alguns de vocês tenham sofrido com isso, que são os crimes virtuais. Eles se escondem realmente atrás de pessoas mal intencionadas que muitas vezes acabam provocando algum prejuízo para você, para sua família, para sua vida. Só que você está preparado então para se defender dessa questão dos crimes virtuais? Vamos ouvir um pouquinho então sobre esse tema para que depois nós possamos fazer um debate. Crimes virtuais são os delitos praticados através da internet que podem ser enquadrados no Código Penal brasileiro e os infratores são sujeitos às penas previstas na lei. Alguns dos crimes, então, nós podemos informar são os seguintes. Ameaça é o crime de escrever ou mostrar uma imagem que ameace alguém, avisando que a pessoa será vítima de algum mal, ainda que seja em tom de piada ou brincadeira, mesmo se isso é feito de maneira anônima. Difamação, injúria e calúnia são crimes contra a honra, podem ocorrer nas redes sociais, por exemplo. Se alguém divulgar informações falsas que prejudiquem a reputação de outra pessoa, ofenda a dignidade do outro ou, maldosamente, acusem alguém de criminoso, desonesto ou perigoso. Discriminação. Escrever uma mensagem ou publicar uma imagem que seja preconceituosa em relação à raça, cor, etnia, religião ou origem de uma pessoa. Isso acontece com mais frequência em redes sociais. Estelionato. Ocorre quando o criminoso engana a vítima para conseguir uma vantagem financeira. Pode acontecer em sites de leilões, por exemplo. Se o vendedor enganar o comprador, recebendo o dinheiro da transação sem entregar a mercadoria. Falsa identidade. Ocorre quando alguém mente seu nome, idade, estado civil, sexo e outras características com o objetivo de obter alguma vantagem ou prejudicar outra pessoa. Pode acontecer numa rede social, por exemplo. Se um adulto mentir de má fé e se fizer passar por um adolescente para se relacionar com usuários jovens. Phishing. É quando informações particulares ou sigilosas, como o número do seu CPF, da conta bancária e senha de acesso, são capturados para depois serem usados em roubo ou fraude. Pirataria. Copiar, reproduzir músicas, livros e outras criações artísticas sem autorização do autor. Também é pirataria usar softwares que não são vendidos pelas empresas, mas o usuário instalou sem pagar por eles. A pirataria é um grande problema para quem produz CD, filme, livros e softwares. Na área da informática, aproximadamente 33% dos softwares instalados em todo o mundo em 2013 foram conseguidos ilegalmente. No Brasil, como de costume, esse número tende a ser muito maior. Segundo estudo realizado no mesmo ano, a pirataria de software atinge 53% do mercado nacional. A Lei Carolina Dickmann, que foi como ficou conhecida a Lei nº 12.737/2012, sancionada em 3 de dezembro de 2012 pela presidenta Dilma Rousseff, estabelece que é crime invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, e também divulgá-la sob pena máxima de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. E um dos temas mais controversos da internet, talvez alguns de vocês talvez não tenham sequer ouvido falar, é a Deep Web. Que vocês vão entender agora, a partir do momento que o nosso colega colocou então de forma tão brilhante, né, essa questão, também envolvendo ética ou não. É ético ou não esse tipo de acesso à Deep Web? Você, a partir do momento que você descobriu o que significa acessaria, teria acesso, ou estaria com a sua consciência tranquila, acessando o tipo de conteúdo que a Deep Web nos proporciona? Vamos ver então a partir desse momento. Deep Web. Não vamos explicar o que é a Deep Web, pois acho que a Wikipédia faz isso com clareza, mas sim refletir sobre o papel dela nos dias atuais. O acesso à Deep Web precisa ser feito por navegadores especiais ligados a proxies que mascaram a nossa identidade na web. Isso é ilegal? Não. Todos temos o direito à nossa privacidade, a menos que a polícia esteja nos investigando por suspeitar que estamos praticando algum crime, não há problema em navegar anonimamente. Mas começo pelo conceito de anonimato. O que é estar anônimo?
Acredito que tenho o direito de frequentar, por exemplo, um restaurante em minha cidade, que só eu conheça, sem precisar explicar ou avisar alguém que estou indo lá, não acha? Afinal, só quero almoçar em paz sem alguém do governo ou de alguma empresa me seguir ou conferir o meu prato. Essa zona da internet, que segundo estudos corresponde a mais de 90% da web, não está acessível via buscadores tradicionais. Ainda não há um indexador que alcance tão fundo. Portanto, devido à liberdade, há coisas boas lá também, como arquivos multimídia originais e dicas de tecnologia. Na iminente e já confirmada permissão legal vulgo Marco Civil da Internet, de quebra de sigilo por operadoras e governos aos nossos dados, sem ao menos sermos acusados de algum crime, acredito que a Deep Web poderá ser o nosso escape no futuro. Todavia, essa internet sem filtros, sem leis e sem monitoria efetiva tem seu lado negro, a criminalidade, que também é problema abaixo da Surface Web, pois assassinos, pedófilos, entre outros, incluídos nessa escória da humanidade, estão lá, muitas vezes a poucos cliques de distância. Há grupos de hackers do bem que tentam achar esses caras, divulgar seus dados, derrubar seus sites e canais, mas isso é uma tarefa árdua e exige muito conhecimento. Portanto, essa é uma área que precisamos colonizar e tentar limpar aos poucos, para que sirva ao máximo para propósitos benignos e nos proteja de bisbilhoteiros e indexadores sociais. Indexadores sociais são motores de indexação social que não se importam com a informação geral, mas com as características humanas particulares, a fim de vender produtos ou tentar saber o que você pensa. Questão polêmica, né? Então, essa foi hoje a nossa apresentação, né? O nosso grupo se esmerou para fazer o melhor trabalho para vocês, e a partir desse momento, então, como nós fazemos, colocamos só alguns tópicos aqui, evidentemente que esse assunto da ética na informática, na ética na nossa vida de uma forma geral, ele é bastante amplo, né? Mas nós realmente precisamos colocar isso em poucos temas, em poucos tópicos, para que pudesse ser discutido. Os nossos colegas, então, eles estão à disposição de vocês agora, para qualquer questão, qualquer questionamento. Alguns deles vão colocar, então, o que eles descobriram, né, fazendo esse trabalho, para que vocês possam, então, fazer as perguntas para eles. Da minha parte, então, nesse momento, eu agradeço muito a vocês. Espero que ninguém tenha cortado os pulsos, né, mas tudo bem. Então, uma boa noite a vocês. Boa noite, professor.